Oi pessoal, hoje eu vou falar do livro Sol é para Todos, da Harper Lee. O título original é To Kill a Mockingbird. Primeiro eu queria dizer que eu amei esse livro. Já fazia uma ideia que é um livro que é sobre preconceito, sobre crítica social, e vocês sabem que eu adoro esse tipo de livro. E eu já imaginava que eu fosse gostar muito de O Sol é para Todos. Ele é considerado um clássico da literatura americana. Esse livro ele ganhou o Pulitzer, ele é da década de 60, ele ganhou uma adaptação que ganhou o Oscar em 1962 também. É uma história bem conhecida e bem famosa no mundo todo. E essa aqui é a edição nova da José Olímpio, acho que foi lançada esse ano mesmo. Bem bonita, né? Eu achei muito linda essa edição. E eu gostei muito desse livro, como eu já falei. A história se passa numa cidade chamada Macomb, no Alabama, é uma cidade fictícia. Ali pelos anos 30, né? Uma época em que o preconceito racial é muito latente lá nos Estados Unidos e infelizmente ainda é como é aqui no Brasil. E esse livro é incrível, eu gostei muito. Ele vai contar a história de uma família, o pai, o Atticus. Ele tem 2 filhos, uma menina e um menino, o Jan. E a Scout, o nome dela na verdade é Jan Louise, mas ela é chamada por todo mundo de Scout. E é ela que vai contar essa história pra gente. Então, a gente vai ter uma visão bem infantil do livro, mas o livro começa de um jeito bem inocente, falando de brincadeiras de criança, de traquinagem mesmo, que eles são bem levadinhos, assim. Eles começam o livro implicando com um vizinho que é recluso, então eles ficam com aquela coisa de correr até encostar na casa, e depois vão começar a elaborar uns planos para tirar esse vizinho de dentro de casa. Ele mesmo tem uma série de preconceitos com esse vizinho por causa de uma história que fala que ele é meio maluco e ele só sai à noite quando ninguém tá vendo e fica andando pelos quintais. Ele tem uma série de lendas sobre esse vizinho recluso, e essas 2 crianças, somada mais uma, o Jill, que não mora na cidade, mas se torna muito amigo deles, então sempre que ele vem passar o verão na cidade, eles ficam assim, inseparáveis e ficam armando esses planos doidos para tentar tirar o Bull Bradley, que é como chamam esse vizinho, que é recluso e tal. Eles ficam conversando e tentando imaginar porquê, e acabam acreditando nas histórias que são contadas sobre esse cara, né? E mais pra frente do livro eles vão ter várias surpresas em relação a isso. Mas o foco central da história, que é o que mais chama a atenção, é que por ser advogado, o pai, o Atticus, o pai das crianças, ele é meio que escolhido para defender um rapaz que está sendo acusado de ter estuprado uma mulher. E todo o rebuliço é porque esse homem é negro e a mulher é branca. Então as pessoas decidem acreditar no estupro, por mais que tenham vários motivos para achar que o rapaz é inocente. E vocês vão ver ao longo do livro como a história é bem absurda que a família dessa suposta vítima conta. E é muito interessante, porque essa família, os Well, eles são considerados assim, a escória da cidade. Eles moram muito mal, o pai de família não trabalha, vive às custas do governo, as crianças nunca vão à escola. E são assim, consideradas pessoas muito estranhas por todo mundo, e mesmo assim a palavra deles vai contar mais no livro do que a do Tom por ser negro. E eu não vou contar tudo sobre o Tom, porque quando você sabe assim como ele é e como a situação foi descrita, você vê, é muito interessante de ver como é absurda essa acusação, e até meio sem provas. E o Atticus, ele aceita defendê-lo, e ele aparenta para a sociedade que realmente queria fazer aquilo, que vira assim o grande erro, assim, digamos assim. Aí todo mundo começa a criticar ele por ter aceitado fazer essa defesa, começa a falar que ele ama os pretos, e isso é considerado uma ofensa, né? Não para ele. Ele vai explicar para os filhos da melhor maneira que ele pode que ele não está fazendo nada de mal, e que ele não poderia ficar com a consciência tranquila se não defendesse o Tom, e que
que não tem problema nenhum, que você deve tentar ser amiga de todas as pessoas, independente da cor e da condição social. E é muito legal isso que ele vai tentando passar para os filhos, porque os filhos começam a ouvir coisas a respeito deles, a ser perseguidos na escola. A própria família do Atticus vai soltar várias piadas maldosas, e isso vai deixar a Scout muito confusa, né? Por que todo mundo fala que o pai dela está fazendo algo errado e ao mesmo tempo ela confia muito nesse pai? É engraçado que ela e o irmão só chamam o pai de Atticus o livro inteiro. E a própria criação que o Atticus dá para a Scout, principalmente, é também vista com um certo preconceito, porque ela usa suspensório, ela não usa vestidinho, ela tá sempre suja porque tá correndo e brincando com o irmão, que é um pouco mais velho, mas que brinca bastante com ela, principalmente no começo da história. Depois ele vai amadurecendo e querendo se distanciar mais, quando ele já tá com uns 12 anos, se eu não tô enganada. Ela é uns 4 anos mais nova. Mas ainda assim, principalmente quando o Jill chega, eles vão brincar bastante. Em alguns momentos ela vai ser um pouco deixada de lado por ser menina, mas eles são um trio, assim, unido do jeito que dá, sabe? E ela vai estar sempre suja, e a família critica o Atticus por deixar ela ser, assim, moleca. O Atticus, ele é viúvo, e ele conta com a ajuda de uma empregada, babá, faz tudo, cozinheira, a Cal. Em vários momentos a relação dela com as crianças também vai ser questionada por ela ser uma senhora negra, e também vai rolar um certo preconceito, principalmente por parte da irmã do Atticus, a tia das crianças. Tem um momento que ela vai morar com eles e rola um conflito, assim, de quem que tem mais poder sobre a educação das crianças, principalmente das Scout. Quando ela entra na escola pela primeira vez, a professora vai criticá-la por ela já saber ler, enquanto ela devia estar aprendendo ainda qual é o alfabeto. E ler para ela sempre foi algo muito natural, assim. O Atticus nunca forçou ela a aprender, mas ela estava ali sempre acompanhando o que ele estava lendo, pegando uma coisa ali, outra ali, até que ela entra na escola já sabendo ler e sendo muito esperta. Então ela acha a escola um desperdício de tempo, uma chatice. E ela vai se meter em várias confusões por causa disso. E ela é meio pavio curto, então quando ofendem o Atticus pra ela quer bater no menino, que é até o primo dela, e ela não tá nem aí, ela cai pra cima dele, porque ele começa a ofender o Atticus por estar defendendo esse negro, né? Então o Atticus, ao mesmo tempo que defende a sua posição, ele também vai, em alguns momentos ele vai ser bem condescendente, por já conhecer aquelas pessoas há anos e anos, e aquelas pessoas terem visto seus filhos crescerem, e quando elas se voltam um pouco contra ele, ele no fundo sabe que aquilo não é uma raiva para com ele, né? Então ele vai falar que as pessoas, vai falar para os filhos que eles têm o direito de pensar como quiserem, vai falar para a Scout não brigar com ninguém, respeitar as pessoas. Tem horas que dá vontade, ele não vai inflar os filhos contra as pessoas, porque ele não quer ver os filhos brigando, né, com os outros por aí. Então ele vai ser bem moderado no discurso dele para com os filhos, mesmo mostrando que esse preconceito é errado. Mas a melhor parte, com certeza, é o discurso do Atticus no tribunal. E eu não vou contar o que acontece, né, nesse julgamento, mas a posição do Atticus é assim, digna de bater palmas. Pra mim ele é o herói do livro, né? Por mais que a Scout que conte seja uma garota muito inteligente, muito interessante, é essa posição do Atticus, ao mesmo tempo de abaixar a cabeça quando é agredido pela população e de defender com unhas e dentes o Tom, que é o que mais me interessou nesse livro. Aqui a Scout falando do Atticus, ó. Ele gostava de Macomb, era nascido e criado lá, conhecia as pessoas e as pessoas o conheciam, e graças à enorme descendência de Simon Finch, Atticus era parente por laços de sangue ou de casamento de quase todo mundo na cidade. Nem todo mundo na cidade vai pensar tão mal do Atticus, e nem todo mundo na cidade é tão preconceituoso, mas a gente vai ver
a raiva e a intolerância crescendo assim, conforme esse julgamento vai chegando. E mesmo as pessoas que acreditam na inocência do Tom e são a favor do Atticus, elas não vão tomar posições muito firmes com as outras pessoas também. Tem uma vizinha que é um personagem muito interessante, porque ela é de uma igreja e ela sofre certo preconceito por gostar de ter um jardim maravilhoso, e algumas pessoas dessa igreja mais radicais acham que ela vai pro inferno por ser tão vaidosa. Então ela sabe que o Atticus está fazendo a coisa certa e vai até falar para as crianças que ele está fazendo um papel que outras pessoas gostariam, mas não tem coragem. Claro que a comunidade negra do lugar que vive mais afastada e onde o Tom morava fica com muita raiva e vai ao tribunal também, e fica todo mundo esperando, porque todo mundo sabe que ele era uma boa pessoa. Não posso contar mais que isso, senão já vai ser muito spoiler. Deixe vocês irem sabendo sobre o Tom e ficando indignadas também, conforme forem lendo o livro. Aqui o Atticus começando a explicar para as Scout sobre o papel dele, né, nessa situação. Quer dizer que se você não defendesse esse homem, Jean e eu não teríamos mais que obedecê-lo? Mais ou menos isso. Por quê? Porque eu não poderia exigir isso. Escute, por causa da natureza da função que exerce, todo advogado assume pelo menos um caso que o afeta pessoalmente. Tenho a impressão de que esse é o meu. Você provavelmente vai ouvir coisas horríveis sobre isso na escola, então me faça um favor. Levante a cabeça e abaixe os punhos. Não importa o que digam, não deixe que eles a façam perder o controle. Tente lutar com as ideias para variar, mesmo que seja difícil. Aí aqui é um trechinho dele falando com a Scout depois dela falar disso, da coisa de admirador de preto, dela ter escutado isso. Escute, admirador de preto é uma dessas expressões sem sentido como melequenta. É difícil explicar. Pessoas ignorantes, sem valor, falam isso quando acham que alguém está pondo os negros acima delas. Passou a ser usada por gente do nosso meio para rotular alguém de uma forma feia e vulgar. Mas você não é admirador de preto, é? Sou sim. Eu me esforço para gostar de todo mundo. De vez em quando é muito difícil. Querida, não se importe de ser chamada de algo que as pessoas acham que é um insulto. Isso só mostra como essa pessoa é mesquinha e não a atinge. Então não se deixe abalar pela senhora do Bose. Ela já tem problemas demais. Essa senhora do Bose é uma senhora que está assim, inválida, e ela vai atacar o Atticus, mas ao mesmo tempo ela é a prova de que uma pessoa pode ser muito ambígua, sabe? E parece que esses ataques são uma coisa que está tão enraizada nela e que ela fala até sem pensar, sabe? E ela tem tantos problemas para se preocupar com a saúde dela, e depois a gente vai saber mais sobre isso conforme a gente vai lendo a história. E ela está sempre perturbando as crianças quando passam na frente da casa dela. Mas por causa de uma situação, o Jean vai ser obrigado a ficar contando histórias para essa senhora, e ele vai acabar se surpreendendo com ela, sabe? Porque nada é muito definitivo, sabe? O comportamento das pessoas é muito ambíguo, e da senhora do Bose é um desses comportamentos complicados de entender e que deixam o livro tão interessante. Aqui outro trecho do Atticus que faz ele ser assim, um herói pra mim no jeito que ele explica as coisas para as crianças. À medida que for crescendo, vai ver brancos enganando negros todos os dias. Mas vou lhe dizer uma coisa e quero que nunca esqueça. Sempre que um branco faz esse tipo de coisa com um negro, não importa quem ele seja, quanto dinheiro tenha ou quão distinta seja a família da qual ele vem, esse homem branco não vale nada. O trecho que eu queria ler, que foi um dos meus trechos favoritos, que é depois do julgamento, e que é um momento que as crianças estão bem mexidas com essa história e tentando entender e aceitar, e que é uma história difícil, né? Eles já vão ter visto o julgamento e vão estar discutindo sobre a posição das pessoas, sabe? Porque por mais que tenha esse preconceito racial no livro, o preconceito social é muito visível. A família do Atticus se acha superior às outras
porque é uma família antiga na região e tem a ver com a fundação do lugar. E várias famílias são muito estereotipadas. Até as crianças na escola recebem esses estereótipos. Aquele ali é um fulano de tal, então é normal que ele se comporte de tal maneira. Aquele ali é de um jeito, ele se comporta por isso que ele é assim. Então, como explicar o fato de que os Cunninghan serem diferentes? O Sr. Walter mal sabia assinar o nome, eu já vi. Nós sabemos ler e escrever há mais tempo do que eles. Isso Jem falando, irmão dela. Mas todo mundo tem que aprender, ninguém nasce sabendo. Walter é muito inteligente, ele só se atrasa na escola porque tem que ajudar o pai. Não tem nada de errado com ele. Olha, Jem, eu acho que só existe um tipo de gente. É Scoot falando. Jem virou-se e deu um soco no travesseiro. Quando se recostou de novo, parecia confuso. Ia dar uma de suas descidas ao fundo dele mesmo e fiquei preocupada. Suas sobrancelhas se juntaram, a boca virou uma linha fina. Ele ficou em silêncio por um tempo. Eu também achava isso, ele disse por fim, quando tinha a sua idade. Se só existe um tipo de gente, por que as pessoas não se entendem? Se são todos iguais, por que se esforçam para desprezar uns aos outros? Escute, acho que estou começando a entender uma coisa. Acho que estou começando a entender por que Bull Bradley ficou trancado em casa todo esse tempo. É porque ele quer ficar lá dentro. Ou seja, as crianças tão novas já estão se questionando o porquê das pessoas serem tão confusas e tão mais umas com as outras, tão críticas a ponto de se acharem mesmo melhor e ter esse preconceito todo com as outras pessoas que às vezes têm aquela vida porque não tem opção. Então esse livro é incrivelmente atual. Infelizmente a gente vê esses preconceitos não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em quase todos os países. E é um livro que todo mundo deveria ler, O Sol é para Todos, com certeza entra na minha lista de favoritos. E esse livro, ele ganhou uma continuação esse ano, chamada Coloque um Vigia, que tem a ver com uma citação bíblica. E esse livro gerou muita polêmica. Por quê? Porque essa autora já é uma senhora bem velhinha e ela nunca manifestou a intenção de escrever essa continuação desse livro. Então rola uma dúvida na galera se ela foi meio que manipulada a lançar esse livro, já que ela é bem velhinha, se aqueles trechos que ela já tinha escrito há muitos anos, que foram usados nesse livro novo, não foram arrumados por outra pessoa, se foi ela mesma que escreveu tudo. Eu tenho até o primeiro capítulo que eu ganhei quando eu comprei O Sol é para Todos, e ele vai contar a história da Scoot agora com 26 anos. Ela mora em Nova York e vai voltar para essa cidade para visitar o pai, coisa que ela sempre faz, e ali vão ter novos conflitos. Tenho curiosidade de ler esse livro, provavelmente vou lê-lo, mas tem essa dúvida no ar se a Harper queria mesmo publicar esse livro. A irmã dela morreu tem alguns anos e ela agora, os assuntos são todos cuidados pela advogada, e a advogada está processando um monte de gente em nome da Harper Lee. Tem umas coisas meio esquisitas sobre o lançamento desse livro, mas como eu ainda não li, não posso dizer se o livro é bom ou não. A Harper Lee, ela cresceu numa cidade muito parecida com a Macomb do livro. Ela nasceu no Alabama, o pai dela era advogado, então tem um quê meio biográfico no Sol é para Todos. Então é isso, é um livro incrível, vale muito a pena ler. É um livro fácil de ler, ele tem esse ar inocente das crianças, mas o pano de fundo é muito forte e conforme as crianças vão pescando uma coisa ali, vão ter muitas dúvidas e vão conversar com o pai, e tem essas passagens maravilhosas que eu li pra vocês, e acho que todo mundo deveria ler esse livro, tá? Quem leu, comenta aqui embaixo o que achou, quem não leu, leia e depois me conte também, tá legal? Até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.